Acorda, Brasil, porque a semana é de luto. Infelizmente, luto pelas mais de 200 mil vidas perdidas, luto pela irresponsabilidade de quem vive, mas não se preocupa com o outro, luto pela intolerância e pela ignorância também. O Acorda Brasil de hoje vem questionar, mas não é ao governo, nem mesmo à ciência, não, mas sim aos cidadãos brasileiros sobre qual é a sua culpa diante esta nova onda da pandemia do coronavírus, hein? A gente está vivendo esse pesadelo já desde antes do Natal. E o que aconteceu? O pessoal foi na rua para pedir que o comércio continuasse aberto. Para pedir que o comércio continuasse aberto. Porque a nossa vida não importa, mas o lucro deles sim. Infelizmente, a capital amazonense vive o drama de ser o novo epicentro do coronavírus no Brasil. O número médio, meus queridos radiosapeiros, de mortes causadas pela Covid-19 em Manaus já supera em 22% o registro no primeiro pico da pandemia. No último dia 13, a média de mortes alcançou, pasmem, 39 pessoas ao dia. No primeiro pico dessa pandemia, o auge não passou de 32, que foi registrado no dia 2 de maio de 2020. Dados que miram as críticas, cobranças e condenações, claro, para as nossas autoridades, não é? Visto que são estas autoridades, os condutores das determinações do lockdown, de liberação de vacinas, recursos para hospitais de campanha, economia popular, cilindro, seringa, enfim. E quando essas medidas de prevenção ou mesmo de tratamento, eles falham, não funcionam, outro personagem também entra no fogo das críticas, cobranças e condenações, que é a ciência, né? Os cientistas, tanto pela opinião pública quanto também pela imprensa. Afinal, é sempre bom a gente colocar a culpa no outro, né? A gente se eximir da responsabilidade e apontar o dedo para que o outro seja o responsável de todo o caos que acontece. E aí é fácil culpar o Estado, culpar a ciência. Infelizmente, o cidadão sempre vai direcionar a sua revolta e a sua indignação para o outro, mas ele jamais vai conseguir avaliar, se autoavaliar pelos fatores que ele mesmo motivou para que a situação chegasse ao ponto que chegou. No Acorda Brasil de hoje, eu quero pedir licença a todo e qualquer cidadão que põe o seu conceito político à frente do humano e direcionar a nossa edição ao seu senso crítico, à sua consciência humana, à sua visão de mundo que vai além de um quadrado de conceitos e preconceitos do nosso cidadão brasileiro. Vamos falar de vida? Vamos falar das vidas que ainda existem e que nós podemos salvar? Deixa aqui seu like, deixa seu comentário, seu compartilhamento, mas antes, é claro, segue comigo. O Acorda Brasil para os inteligentes sociais está no ar. A situação da Covid em Manaus já era grave no fim de dezembro. Na época, o governo do estado decretou o fechamento do comércio. Apesar da gravidade da situação, comerciantes foram às ruas protestar. O governo cedeu e voltou atrás. Na porta do hospital, sofrendo com a internação do pai, Raíssa desabafa. Critica quem nega a ameaça da Covid e não poupa as autoridades. A gente está vivendo esse pesadelo já desde antes do Natal. E o que aconteceu? O pessoal foi na rua para pedir que o comércio continuasse aberto. Para pedir que o comércio continuasse aberto. Porque a nossa vida não importa, mas o lucro deles sim. Né? E aí o que o governador fez? Ele cedeu, ele deixou o comércio aberto até o ano novo. Até o ano novo. E aí aconteceu esse desastre. Já são 8,5 milhões de contaminados, mais de 210 mil mortos, mas já são também 7 milhões e meio de cidadãos curados. Ou seja, meus queridos radiosapeiros, a Covid-19 não é uma doença letal,
mas é de extrema abrangência. Portanto, não haverá governo bom, nem ciência eficaz, se a população não se disciplinar. Não haverá recurso capaz de pagar pelo fim da Covid se a humanidade não entender que a vida do outro importa tanto quanto a sua. Não haverá ciência competente capaz de produzir uma vacina com 100% de eficácia. Afinal, o grande segredo do coronavírus está na sua capacidade genética de se multiplicar dentro de cada organismo de forma diferente. E quando a gente olha para o nosso país e observa o caos que se tornou Manaus nos últimos dias, na capital da Amazônia, considerada figurativamente como pelas pessoas, né, como o pulmão do mundo, onde está em falta o mais importante elemento para a vida, que é o oxigênio. Refletir o que levou a este caos é uma obrigação de todo brasileiro, seja ele amazonense ou não, seja ele autoridade pública ou um simples cidadão. Quisemos abrir os nossos comércios quando o governo determinou fechar. Pressionamos e ele abriu. Culpa do governo que cedeu a voz do povo? Ou culpa do povo que pressionou o governo? Pedimos o auxílio emergencial para saciar a fome e as contas dos brasileiros enquanto estivemos com as portas do nosso comércio, do nosso trabalho fechados. O governo federal concedeu a chance de pegarmos este recurso de forma virtual, sem contato físico, nem a necessidade de enfrentarmos filas. Mas o cidadão foi para a fila das lojas, do banco, fizeram aglomeração, mesmo tendo o governo construído uma rede informatizada para atender a todos virtualmente e evitar o contágio. Festas, shows, o próprio carnaval estão suspensos, mas mesmo assim, indivíduos estão promovendo de forma clandestina baladas em suas residências. E é ali, meus queridos radiozapeiros, que o vírus se prolifera, pela inconsequência, inconveniência e pela irresponsabilidade dos jovens que matam seus pais, seus avós, seus vizinhos, por pura ganância e euforia por viver uma liberdade que a gente não está podendo viver. Desde o começo, os cientistas brasileiros estão empenhados em descobrir a vacina, né? E conseguimos finalmente, mas infelizmente há uma legião de cidadãos travando campanha contra a mesma. Mesmo o governo tendo investido milhões de reais para encontrar a única chance de livrar a população da Covid-19, ainda nós temos cidadãos irresponsáveis travando campanhas toscas de repressão e desmoralização à vacina. Ou seja, meus queridos radiozapeiros, não adianta lei se o povo aprendeu a desrespeitá-la, não adianta medidas preventivas se o cidadão não acredita nelas, não adianta recurso em tratamento, remédio, vacina, cilindro, se mais doente do que de vírus está o coração e a consciência do cidadão brasileiro, que de fato os governos estão deixando a desejar, e aí eu englobo município, estado e federação, é fato. Todo gestor precisa de pulso para comandar a sociedade, e se há falha, é preciso empenhar esforços para se alcançar a excelência de gestão. Mas quando este poder de decisão compete apenas ao povo, onde que apenas ele, o indivíduo, na sua essência particular, decide se respeita ou não o outro, e ele age de forma egoísta, leiga e politicamente defeituosa, infelizmente, a humanidade corre sérios riscos de vida. O Acorda Brasil de hoje fica por aqui para começar a semana refletindo, para a gente entender de fato toda esta onda de repercussão sobre o coronavírus que vai influenciar as decisões da semana. Estaremos aqui sempre a postos para representar os seus olhos, ouvidos e a sua voz. É o Rádio Zap Circo Brasileiro, sempre com você.